Cartas de Cristo. Áudio 35. Carta 8. Parte 1. Vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser é esta: você, que acredita somente no mundo material, está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno, está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Aquelas cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se com as frequências espirituais de vibração da dimensão espiritual, podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão plenamente conscientes desta verdade. Vivem segundo esta verdade e evoluem em frequências do ser cada vez mais elevadas. Eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito no qual não há limitações. Quanto mais elevadas são suas frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar. Aqueles cujas percepções foram elevadas desse modo enquanto ainda estão em seus corpos, percebem que há somente uma dimensão do verdadeiro ser individual, e essa dimensão é a atividade da consciência divina. Eles também podem chegar a compreender plenamente que há uma dimensão além, a da consciência universal, na qual o universal reside em perfeito equilíbrio e que não pode ser invadida por ninguém, pois nessa dimensão qualquer individualidade seria imediatamente absorvida pela unidade do ser. Quando uma alma atinge, em compreensão e realização, o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, a consciência crística, pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. Ela sabe, com amor e compaixão, que a humanidade está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina que estão ocultas no impulso egocêntrico. Este impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás de sua existência e da missão final que deve empreender. A tarefa da alma recém-nascida é a de experimentar, por meio de seu corpo, a psique e tudo o que essas frequências inferiores têm a oferecer, e de crescer em consequência dos acontecimentos e experiências mentais e emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. A alma deve aprender, por meio de experiências e erros, o estado de consciência que a torna enormemente feliz ou carregada de dor e tristeza, o que dá início a diversas limitações físicas. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidade inalteráveis, ainda que isso seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Finalmente, depois de muitas vidas de altos e baixos, de confortos e infortúnios, a psique despertará para a verdade de seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem como para elevar as vibrações de sua consciência espiritual, as de saúde, bem-estar, proteção, crescimento interior, alimento espiritual e irradiar para os outros a própria natureza da consciência divina. Como disse antes, a consciência é vida, e a vida é consciência. Onde há vida, há consciência. Onde há consciência, há vida. Tudo na existência é definido pelas frequências vibratórias da consciência. A luz, o som, a cor, todos os fenômenos físicos, vivos ou inanimados.
Se você pode mudar as frequências vibratórias de alguma coisa, você pode mudar a aparência dela, seja som, cor, gás, líquido ou órgãos físicos. Quando os órgãos físicos apresentam um aspecto de má saúde, é porque as frequências vibratórias normais desse órgão foram reduzidas e a vida dentro dele foi diminuída. A ciência apresenta o universo como matéria que possui consciência, mas a verdade é que o universo é consciência que adquiriu a aparência de matéria, como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Toda a sua existência é uma questão de frequências vibratórias. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo. A vitalidade eleva-se e a doença, por fim, desaparece. A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e as galáxias de estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento, tendo evoluído como resposta às mudanças ambientais e às condições climáticas, e que é puramente o produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais e válidas. O que se pensa e se sente é indiscutível, e isso constitui a única realidade da existência. A normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações e respostas ao meio. Isso é percebido como a realidade humana. Qualquer talento que transcende o rendimento médio da mente média é considerado como sendo genial e originário de poderes mentais pouco usuais. Considera-se que o rendimento abaixo da média deve-se ao atraso mental resultante de alguma causa física, genética, trauma de nascimento, etc. A ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam iludi-la que aceitará como real qualquer fenômeno, com a condição de que possa ser calculado, estimado e provado por instrumentos. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que o que a ciência sustenta como um fato é, na realidade, somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso de seus 5 sentidos. Assim é com qualquer outro aspecto de sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas, no momento em que se produzem, se tornam crenças recordações, e as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças, e, portanto, não são fatos nem são a realidade por trás deles. Isso se aplica a todas as facetas da existência. A verdade é, você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por suas crenças, que sugerem de suas respostas ao que ocorreu há 100, 1000 ou 10.000 anos. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Portanto, elas pensavam viver em um mundo plano e tinham medo de navegar muito longe indo de um lado a outro do oceano, pois havia o perigo de cair pela borda do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos, o mundo era plano. Hoje, graças ao conhecimento, o mundo é acessível em todas as direções. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as lendas dos antepassados, o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram nelas de maneira tão intensa que as limitações impostas por aquelas crenças restringiram suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs.
Portanto, esse prazer foi erroneamente negado a muita gente que poderia ter vivenciado grande alegria e liberado muita tensão ao dançar. Com a religião se passa o mesmo. As crenças são a própria substância da religião. Elas estão baseadas em acontecimentos antiquíssimos que não são mais do que lendas. As crenças podem ter sido relevantes para a mentalidade geral daqueles tempos, mas há muito se tornaram irrelevantes em um mundo de contínuas mudanças. Ainda assim, elas são estritamente observadas e se convertem em objeto de culto, festividades, celebrações, choro e, mais destrutivamente, se tornaram a razão pela qual os homens se matam entre si e causam terríveis desgraças a mulheres e crianças. Certas religiões afirmam que Deus está em toda parte e em todas as coisas, mas também afirmam de maneira dogmática que ninguém conhece a mente de Deus, ou as razões pelas quais o povo se mata entre si. Pode ser que isso esteja nos planos de Deus, dizem. Com atitudes mentais compostas de tal conjunto de crenças e lógicas, onde a humanidade pode, no tempo atual, encontrar alguma certeza de beleza, alegria, saúde, bem-estar e amor? As crenças religiosas nos apresentam um Deus cuja vontade pode trazer vida e cura, ou morte e destruição. Com tais crenças, a única certeza é a incerteza. Com essas crenças, qualquer doença ou anormalidade pode ser justificada como sendo a vontade de Deus. Porém, são as suas crenças que controlam todas as expectativas do que a vida pode trazer para você no futuro. É preferível o agnosticismo saudável, que é um tipo de atitude mental que aceita que desconhece a natureza de Deus ou a existência de algum Deus, mas que está aberta à convicção trazida pela iluminação, do que as crenças fanáticas de meias-verdades ou inverdades. Como é cega a raça humana em geral! As pessoas são como toupeiras vivendo em túneis, convencidas de que são capazes de avaliar toda a sua existência usando seus sentidos do ouvir e cheirar, sua limitada visão e tato. Assim, você pode descer na escala das formas de vida e constatar que milhares de espécies vivem vidas inteiramente definidas e delimitadas pelos seus sentidos. O que elas podem perceber como real constitui a sua realidade pessoal, seu mundo particular. Cada camada da existência experimentada pelas diversas espécies de seres vivos é diferente de qualquer outra dentro da dimensão terrena. Isso inclui a mente humana, que está literalmente possuída pelas doutrinas e dogmas religiosos e aprisionada em teorias científicas e fórmulas matemáticas. As doutrinas religiosas foram concebidas pelo raciocínio humano em um esforço para explicar os ensinamentos dos mestres espirituais cujas mentes se moveram além da esfera humana do intelecto, adentrando as esferas celestiais da percepção inspirada na realidade universal. Os conceitos científicos também são produtos dos sentidos humanos, racionalizando e dando nomes aos fenômenos examinados pela visão humana durante a experimentação. Portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em contato com a realidade que se acha além do raciocínio, da lógica e da mais alta racionalização humana, que se denomina conhecimento, a mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal, a qual está literalmente além do que a mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano de mente, emoções e subconsciência. Momento esse em que a unidade e harmonia subjacentes são reveladas.
Quando percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são percebidas como se viessem de Satanás, fosse pura loucura ou imaginação. Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas e desafiadas, o que ocorre quando se contradiz profundas crenças, os impulsos magnético-emocionais de ligação, rejeição, próprios do impulso egocêntrico, entram imediatamente em ação. Qualquer tese ou suposição que provoque um agudo mal-estar mental, angústia ou confusão na mente condicionada será recusada instantaneamente por uma barreira de provas reunidas entre as crenças da mente condicionada para apoiar tal rejeição. Mas as provas são apenas crenças. Isso é um processo emocional mental totalmente natural dentro da dimensão puramente humana. Portanto, se minha verdade é oferecida àqueles cujas atitudes mentais estão firmemente estabelecidas e condicionadas pelo medo, ou fortalecidas pela vontade humana de aderir a tais crenças programadas, é simplesmente natural que a verdade desperte emoções indisciplinadas e que seja violentamente recusada e talvez até com virulência. Esta é uma descrição da atividade mental emocional normal dentro da dimensão humana. Não deve ser criticada, uma vez que uma mente condicionada se sente completamente insegura e à deriva ou num lamaçal quando é confrontada por um conceito inteiramente novo. Essas metáforas humanas descrevem exatamente o que ocorre quando uma mente doutrinada é desafiada por uma percepção completamente nova sobre aquilo que antes ela considerava tão precioso, tão seguro, tão correto. Lendo estas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosa adesão às suas crenças atuais? Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo tão fortemente é somente crença irracional? É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você enfim compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do funcionamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de experiência mais elevadas, entrando na verdade em si mesma. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas, não pela verdade. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que, ao rezarem pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar. Elas acreditam que, quando receberem a resposta à sua oração, se a receberem, se a alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes, porque, vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, quando se depararem com o tão desejado objeto, experiência ou orientação, os que recebem a graça divina às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração? Com exceção, é claro, da intervenção da consciência divina? Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento,
o resto é crença e esperança, uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina que conduz unicamente para o crescimento e perfeição, se você confia plenamente que ela irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de sua vida. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe, se dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo conhecimento e criatividade? Ou você simplesmente aceita estas palavras formalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Você vive plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal é a única realidade e a inteligência mais elevada operando na criação? Você depende consistentemente da sua suprema e efetiva orientação, ou você pensa que seria melhor viver segundo sua própria vontade finita e seus impulsos emocionais por vezes confusos? Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita se perguntando se essa orientação o dirige para onde pensa querer ir, você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, a consciência divina? Não é isso uma indicação de que seu ego ainda está no controle? Inclusive estas cartas, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças e não a pura percepção espiritual daquilo que é, do qual se originam estas palavras. Somente quando estas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás delas chegará como um raio de luz à mente. Quando isso ocorrer, você saberá que sabe. Aqueles que tenham evoluído o suficiente para viver em 2 dimensões, vocês cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano em direção à dimensão mais elevada da realidade universal, provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão essas cartas como se fossem pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que estou dizendo agora. Vocês residem em 2 dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguido por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Este é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnético-emocional de rejeição-ligação, que, em suas formas mais destrutivas, os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada com características da vida, a pessoa começa a compreender e, por fim, saber que o impulso egóico humano de olhar apenas para o eu, em realidade fecha a alma para o contínuo fluxo da vida divina na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesmo. Tudo o que a vida divina é, agora flui no corpo, na mente, no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue o seu coração, o que se revelará perfeito no longo prazo. A vida divina sempre está aí para ser acessada, sempre que a pessoa abandone sua vontade própria e se dirija a ela em todas as suas necessidades. Você deve lembrar que me refiro ao momento em que você penetra a dimensão humana do intelecto
e ultrapassa a sua confiança nele e nos meios materiais para conseguir o que quer da vida. Muitas pessoas acreditam que atingiram esse ponto do desenvolvimento espiritual, mas estão iludindo a si mesmas. Continua no próximo áudio.